Salve, muito boa noite, seja bem-vindo aqui a essa conversa, uma mesa redonda muito importante. Nós estamos hoje aqui com o líder do PSB na Câmara dos Deputados, o deputado Tadeu Alencar. O deputado tem uma experiência muito boa, foi chefe de gabinete do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, chefe da Casa Civil, foi também procurador-geral e procurador da Receita. E, deputado, eu queria puxar o senhor aqui porque o senhor escreveu um livro muito importante sobre a capacidade de taxação do cidadão, ou seja, de impostos, né? O senhor tem experiência muito boa nessa área. Se fala muito em reforma da Previdência e, em seguida, a reforma tributária, que é uma reforma prometida, discutida, mas que nunca acontece. O senhor acha que nós estamos na capacidade máxima de pagamento de impostos? E quando digo nós, cidadão e empresas? Eu acho que o Brasil paga 34% de carga tributária, do PIB de carga tributária, e gasta mais 6% daquilo que gasta além do que arrecada. Então, nós temos aí 40% do PIB que custa o Estado brasileiro. Um Estado, portanto, que é caro, mas que tem uma carga tributária. Além de cara, tem um outro problema, ela é mal distribuída. Depois é um Estado perdulário, gasta mal. Depois é aquilo que eu já falei no início, o Estado burocrático, que deixa o cidadão de joelhos na relação com o Estado brasileiro. Eu acho que tem também uma característica de regressividade do sistema tributário. O que é isso? É que tem um peso muito grande nos tributos indiretos, tributa excessivamente bens e serviços, quando a grande maioria dos países tributa o patrimônio e a renda. Essa que é o modelo tributário que, de fato, dá, segundo a capacidade contributiva de cada um, a contribuição que deve dar para financiar o funcionamento do Estado brasileiro. Eu acho que o debate sobre a reforma tributária é muito importante. Houve recentemente uma proposta inspirada no estudo feito pelo ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Bernardo Api, e o Nelson Machado, que foi também secretário executivo do Ministério, do governo Mantega. Essa proposta ela foi acolhida pelo deputado Baleia Rossi, recebeu admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça e o presidente Rodrigo vai instaurar uma comissão especial para discutir a reforma tributária. Que é aquele que junta impostos, né? Simplifica, ela tem o grande mérito de simplificar, faz um período de transição. Eu me lembro que em 2003 eu estava aqui, vim trabalhar em Brasília como procurador da Fazenda Nacional, como procurador-geral adjunto no primeiro governo Lula, e vi o presidente Lula atravessar a Praça dos Três Poderes com todos os governadores do país para entregar ao Congresso Nacional uma proposta de reforma tributária. E o ex-governador Eduardo Campos, ele sempre dizia: nenhuma proposta de reforma tributária será aprovada se quiser olhar para ela no curto prazo. Essa proposta do Baleia Rossi, ela dá um período de transição de 50 anos, porque se não fizer com um prazo longo desse, todo mundo fica pensando no imediato. Eu vou perder a arrecadação. Faz a conta e aí desiste da reforma, conta não fecha e ninguém aprova a reforma. Fica um debate ali conceitual, acadêmico, não se vai adiante. Hoje, nós fizemos uma reunião para ouvir uma outra proposta apresentada pela ANFIP, que é a Associação Nacional dos Fiscais da Receita Federal, que traz ingredientes também interessantes, que mudam a progressividade, deixa o sistema de ser um peso muito grande nos bens de consumo, nos tributos indiretos. O que é que você vai comprar um bem essencial, alimento, 1 quilo de feijão, de arroz, o tributo que se paga num quilo de feijão e de arroz é o mesmo que o pobre paga, o mesmo que um milionário paga. Isso está errado. É a regressividade do sistema que essas propostas buscam. A do Baleia Rossi não mexe com a regressividade. A da ANFIP já toca nisso. E existem programas hoje confiáveis para fazer essa projeção, para dizer quem perde, quem ganha, se o Estado pode? Sim, isso tem estudos já que mostram claramente. Eu acho que a simplificação é uma necessidade.
o Brasil, entre 200 países, ele está nas últimas posições daqueles que mais gastam horas para conhecer a legislação tributária. Há uma compulsão à edição de normas tributárias, portarias, resoluções, decretos, leis. Você leva mais tempo para compreender, conhecer, calcular e pagar o tributo. O Brasil está em quase 200º lugar entre todos os países. Montar toda uma estrutura, né, para entender como é que paga imposto. Porque é o império do carimbo. Cada burocrata desse quer que o papel passe na sua mesa para ele dar uma carimbada e ele passar a ter importância. Muitas vezes aquela cultura de vender dificuldades para oferecer facilidades. Lamentavelmente, nós temos um Estado que se organizou dessa maneira. Eu acho que nesse ponto nós podemos aproveitar a disposição do ministro Paulo Guedes, do próprio governo Bolsonaro, tem dado sinais de desejo dessa simplificação. Não pode ser como está fazendo na política de trânsito. Mas nós podemos tranquilamente discutir quanta coisa um empreendimento doméstico precisar, às vezes, de uma autorização, de uma licença ambiental. Não, acho que a simplificação é um ativo. Nós vamos discutir isso na medida provisória da liberdade econômica e vamos, naturalmente, fazer um debate do sistema tributário, porque aí sim nós podemos fazer a tributação de lucros e dividendos, discutir a tributação de juros sobre capital próprio, discutir o imposto sobre grandes fortunas, por que não? Há 30 anos que está previsto na Constituição e que não foi regulamentado no Brasil. Mas eu acho a maior parte da Constituição não foi regulamentada, né, deputado? Além disso, tem tanta coisa que... Tem um debate sobre as isenções, Denise. No ano de 2017, o Brasil concedeu, nós estamos falando de 1 trilhão, em 10 anos de reforma da Previdência. No único ano, nós concedemos 350 bilhões de reais de isenções a diversos segmentos econômicos, sem uma aferição de qual a contrapartida que os segmentos beneficiados gerou no crescimento e na oferta de vagas na economia. Isso não é possível. Nós temos que rediscutir as isenções, os refis, os perdões, as anistias da Receita Federal. Você imagina o impacto que não tem você, um empreendedor que paga os seus tributos em dia e o outro que não paga, o diferencial na concorrência que isso tem. Foram 35 refis nos últimos 17 anos, sem contar esse debate sobre os grandes devedores. Todo mundo, não, porque isso é uma coisa menor, não dá para pagar um ano de déficit. A gente tem a obrigação de cobrar os grandes devedores da Previdência e da Fazenda Nacional. Né, para evitar que... Claro. Mas e esses que já faliram, por exemplo, Varig, Transbrasil? O que não pode ser cobrado não é cobrável, mas se diz aí esse número, eu acho que é discutível. Mas se tiver 100 milhões, 200, 160, como se diz que é o número cobrável, nós vamos cobrar. Hoje fechamos com o Rodrigo Maia, que nós vamos presidir uma comissão de um projeto de lei encaminhado pelo governo Bolsonaro, que é o do devedor quanto mais e da recuperação de crédito da dívida ativa. Eu faço questão de participar disso. Nós vamos, segundo o presidente me disse, atribuiu ao PSB a indicação de um nome. Eu próprio quero presidir essa comissão, porque acho que é um debate interessante sobre a recuperação de créditos da dívida ativa. Nós apresentamos, o PSB, projetos nesse sentido da tributação de lucros e dividendos e também da tributação de grandes fortunas. Nós queremos fazer um debate. Nós não temos nenhuma compulsão, nem queremos inibir o setor produtivo, mas certamente, olhando as experiências internacionais dos países que integram a OCDE, nós vamos conceber um modelo que possa modernizar o Brasil. Nós estamos desindustrializando. É inacreditável, enquanto os bancos não pagam imposto de renda. 4 bancos no país, o ano passado, lucraram 69 bilhões de reais e a nossa indústria, com dificuldades de modernização do seu parque fabril, com a carga tributária onerosíssima. É esse debate que a gente quer fazer, não só o debate sobre a Previdência. Nessa parte, nos bancos que o senhor acha que está o gargalo? Eu acho que a gente precisa ter a capacidade... Está muita concentração de dinheiro aí no sistema financeiro? Você tem que colocar dinheiro na economia que gera crescimento, que gera oportunidade, para que a gente possa destravar as coisas, simplificar, desburocratizar, fazer uma distribuição melhor dessa carga tributária. Nesse momento, eu acho que não dá para diminuir a carga, mas dá para distribuí-la melhor, de modo que, de fato, o peso
da economia brasileira possa recair mais fortemente em quem, no caso do sistema financeiro, eu acho que é, sem dúvida nenhuma, um setor que pode ser onerado, porque deve ao país uma contribuição na retomada do crescimento do nosso país. Não é uma pendência do governo Bolsonaro, e sim do governo anterior, a reforma trabalhista. Eu te confesso que eu não acreditava na possibilidade da aprovação da reforma trabalhista, que era sempre um tabu, mas foi aprovada e tal. Houve uma promessa de que, tirando alguns direitos trabalhistas, criava emprego e que melhorava. Hoje, olhando, o senhor votou contra a reforma trabalhista. Olhando assim hoje distante, o senhor acha que piorou, melhorou, ficou na mesma? Eu acho que teve dois temas que a gente teve um debate muito intensivo dentro do PSB, isso foi bastante... foi, de certa maneira, até traumático e resultou no afastamento de diversos parlamentares que não comungavam dos ideais do partido. A reforma trabalhista foi vendida como teto de gasto também, como algo que iria, num passe de mágica, gerar 6 milhões de vagas de emprego e depois de 2 anos dessa reforma aprovada, nós estamos vendo aí o desemprego aumentando, voltando a aumentar. Regras, por exemplo, que permitiam que a gestante e a lactante pudessem trabalhar em condições insalubres. Acabou de existir uma decisão do Supremo Tribunal Federal suspendendo essa regra da reforma trabalhista. O deputado Rodrigo Maia, agora em viagem para fora do Brasil, disse que a PEC do teto de gasto estava levando o Brasil a um colapso. Porque, é claro, a gente já previa, e eu dizia ao ministro Henrique Meirelles, naquele momento, ministro, vamos fazer esse conceito do limite de gasto é uma coisa positiva para o Brasil. Mas vamos fazer isso por um tempo curto, que depois de 5 anos a gente possa avaliar. Nos países escandinavos, a cada ciclo eleitoral, você reavalia. Se a economia melhorou, você expande os gastos ou aumenta a restrição. A gente sabia que ia impactar as políticas públicas de educação. Estamos vendo, assistindo isso aí. Então, eu acho que esse debate precisa ser menos ideológico e mais voltado a entender que bom não é o Estado mínimo nem o Estado máximo, é o Estado necessário. E eficiente, né? Para atender as pessoas, né? Perfeitamente. Poxa, deputado, infelizmente o nosso tempo acabou. Já acabou? Já acabou. Conversa boa. Conversa boa, passa rápido, né? Sem dúvida. E fica aqui já o convite para o senhor voltar. Então, temos aí tantos assuntos importantes, né, na nossa pauta, no Congresso Nacional. E, olha, está todo mundo torcendo para ver quando é que essa economia vai recuperar. Nós também estamos torcendo por isso. Eu quero agradecer o privilégio de participar do Frente a Frente, agradecer à Rede Vida de televisão, dar uma boa noite aos telespectadores e dizer que nós estamos à disposição para voltar a conversar com vocês. Muito obrigada. Zé Maria, mais um programa. Semana que vem a gente está aqui de novo. Tá, estaremos nessa mesa redonda. A gente trouxe a você aqui todas as informações e a conversa, que é uma conversa franca e aberta com o líder do PSB na Câmara dos Deputados. Muito obrigado, muito boa noite. Semana que vem, nosso programa é na véspera de dia de Santo Antônio, santo muito milagreiro. Estaremos lá com você na semana que vem, mas agora não saia daí não. Fique com o Jornal da Vida, que entra aí na sua telinha daqui a pouquinho. Boa noite, até semana que vem.